Sempre que as pessoas falam sobre Duncan, o Alto, de um cavaleiro dos 7 reinos, duas descrições quase sempre surgem: burro e pobre. Não tenho moeda, e todos sempre me disseram que sou burro. Você é grande e é burro. Mas o problema é que ambas as afirmações parecem convincentes apenas até que você as coloque à prova. Veja por si mesmo. Sim, ele não tem teto, mas a falta de propriedade deve imediatamente marcar um homem como um miserável? Quantas pessoas no mundo moderno passam a vida inteira em aluguéis sem nunca possuir uma casa? Isso automaticamente as torna pobres? Claro que não. Ao chegar na estalagem, Duncan imediatamente cuida para que os cavalos sejam alimentados e cuidados. Cuidem dos cavalos. Um cobre por seus esforços, um tapa por sua preguiça. Na estalagem, ele não economiza nem um pouco, não se contém e pede tudo imediatamente. Cordeiro e patos com crosta de ervas. O que devo trazer? Tudo. Antes de partir, ele paga sua conta imediatamente. Pela ajuda... Além disso, nem sequer era exigido. Ele fez o pedido e pagou pelo serviço por conta própria. Mas foi esta fala em particular que mais chamou minha atenção. Se eu vender os 3, viverei como um rei, por 1 ou 2 anos. Então, um homem supostamente considerado pobre possui 3 cavalos que, se vendidos, poderiam sustentá-lo por 2 anos inteiros, sem que ele precise trabalhar um dia sequer. E não apenas sobreviver, mas, em suas próprias palavras, viver como um rei, ou seja, sem poupar despesas. Agora me digam, quantos de vocês têm 3 carros parados no quintal agora mesmo que poderiam vender e viver por 2 anos sem trabalhar? E isso levanta uma pergunta justa. Qual de nós é realmente pobre aqui? E isso é apenas um detalhe. Há dezenas de nuances assim em Um Cavaleiro dos 7 Reinos, cada uma nos fazendo refletir. Mas quão plausível é a representação de George Martin do mundo de uma pessoa medieval? Westeros está mais próximo de um reino de alta fantasia ou da realidade da Idade Média? Na verdade, foi exatamente isso que decidi fazer. Analisar esses detalhes e ver o que eles nos dizem. Ao longo de Um Cavaleiro dos 7 Reinos, Duncan é repetidamente chamado de Cavaleiro de Sebe, e isso quase sempre soa depreciativo e zombeteiro. Mais um argumento para sua suposta pobreza. Ele é um cavaleiro de Sebe, estou certa? É como um cavaleiro, só que mais triste. Ou seja, sem lar, sem terras, praticamente um mendigo. Como você poderia se lembrar de algum cavaleiro de Sebe? Como foi que você chegou a cruzar espadas com um cavaleiro de Sebe? Mas o que essa palavra realmente significa? E é verdade que originalmente tinha tudo a ver com pobreza? O texto original e o título do livro usam o termo o Cavaleiro de Sebe. E, para ser honesto, embora Medjevoi, Cavaleiro Andante, seja uma boa tentativa de transmitir a essência, ainda distorce levemente o significado. Se você procurar a tradução russa, Medjevoi Knight, encontrará algo como um cavaleiro andarilho sem senhor, um cavaleiro vivendo na fronteira, na própria borda do sistema social. Soa quase romântico, mas no original não havia nada de romântico nisso. A palavra hedge significa literalmente uma cerca viva, uma fronteira. Para ser direto, um cavaleiro de Sebe é um cavaleiro de sarjeta. Um homem sem terras ou lar, dormindo onde puder, junto a uma cerca ou até em uma vala. E, a propósito, há uma lógica perfeitamente irracional por trás disso. Uma sebe proporcionava quebra-vento e um pouco de abrigo, assim como uma vala. Se você espalhasse algumas folhas e grama e se enrolasse em uma capa, poderia passar a noite sem congelar. No entanto, um cavaleiro de Sebe não é necessariamente um miserável. São principalmente os lordes de alta linhagem que usam o termo com tanto desprezo. Mas, embora ele possa parecer um cavaleiro vagabundo comparado a eles, da perspectiva do povo comum, a imagem muda completamente. A sociedade feudal era estritamente hierárquica, com uma divisão acentuada entre os diferentes estamentos sociais. Mais de 95% da população eram camponeses, diretamente dependentes da terra. Uma colheita ruim significava fome, 2 significavam uma catástrofe total. Não sou rico, mas se você vale seu sal, vou mantê-lo alimentado e vestido. Em tal mundo, a medida da pobreza não era a falta de títulos, mas a falta de comida e de um teto sobre a cabeça. Uma quantia considerável para um cavaleiro que está dormindo sob um amieiro esta noite. Para um camponês, um lorde não era um igual, ele era de outro mundo,
de uma raça completamente diferente. Você acha que há muitos cavaleiros de Seb em A Casa do Dragão? Um nível de realidade completamente diferente. Eles se comparavam com seus vizinhos, por exemplo. Um cavaleiro, no entanto, existia dentro de uma lógica completamente diferente. Um cavaleiro de Seb é uma ponte entre os lordes e o povo comum. Seu domínio não era medido em campos ou imóveis. Tudo o que ele possuía, ele carregava consigo. Armas, armadura, ouro e, o mais importante, cavalos. Voltaremos a falar deles em um momento, a propósito. É por isso que Duncan é chamado de pobre, porque ele só é pobre aos olhos de lordes e nobres. Mas, em um mundo feudal, onde a maioria vivia abaixo da linha da pobreza e a fome era tão comum quanto uma gripe de inverno, um homem com 3 cavalos, armas e anos de economia não é um mendigo. Ele é um cidadão de classe média. Suas roupas serão grosseiras e sua comida nada além de carne salgada e peixe salgado, mas você não passará fome. Mas, aos olhos das grandes casas, ele é um ninguém, um plebeu sem título. Não sou um camponês. Mas você está vestido como um simples arador. Então, a pobreza não é tão simples. Bem, e quanto à estupidez? Na série, Duncan é repetidamente chamado de simplório, forte e burro. Será que é realmente assim? Você é grande e é burro. O próprio Duncan diz mais de uma vez que era chamado de burro, desde a infância. E todos sempre me disseram que eu era burro. Mas isso é realmente verdade? Vamos tentar descobrir. A história de Duncan começa com o funeral de seu mentor, Sor Arlan, e a primeira coisa que vemos são suas reflexões. Ele tem 3 cavalos, um pouco de dinheiro, armadura velha e uma espada, então faz o que qualquer pessoa em uma encruzilhada da vida faria. Ele pondera suas opções. Ele poderia ir para uma cidade, Porto Real, Lannisporto. Ele poderia vender os cavalos e viver disso por um tempo. Se eu vender os 3, viverei como um rei. Mas no final, ele ficaria sem nada. E então o quê? Ou se tornar um bandido ou mendigar esmolas. Ele poderia se juntar aos guardas. Ou a guarda da cidade. Ele entende que até mesmo uma espada é um recurso e uma das opções possíveis. Sabendo do torneio que se aproxima, ele decide ir para lá. A espada dele se encaixa perfeitamente em minha mão e haverá um torneio no prado de Ashford. Admita, para alguém que é chamado de burro, esse é um comportamento bastante sensato e racional. Ao chegar em Ashford, a primeira coisa que ele faz é encontrar o intendente e se inscrever para o torneio. Preciso ver o intendente do torneio. Ele se depara com um problema. Houve alguma testemunha da sagração? E imediatamente busca uma solução. Havia uma tenda com o sigilo da casa do Ondarion. Ele precisa de alguém que o abone. Sr. Manfred se lembrará de nós. Ele precisa de armadura, vai ao ferreiro. Quanto? 800 veados. Ele negocia e, na verdade, faz seu primeiro investimento. Darei 2 veados adiantado. Voltarei e comprarei de você. Ele, sobriamente, passo a passo, constrói uma estratégia de sobrevivência. Tudo isso não combina bem com a imagem de uma pessoa simplória. Sim, Dunk não brilha em conhecimentos livrerescos, já que é um órfão da pulgaqueira e muito provavelmente não sabia realmente ler ou escrever. Mas a falta de educação não significa baixa inteligência. Na Idade Média, a maioria das pessoas, incluindo cavaleiros, era analfabeta. Apenas alguns recebiam educação, mestres do clero e filhos da nobreza. Os demais aprendiam por meio da prática, do serviço, do ofício e da experiência. Dunk não é um tolo, mas sim um pouco ingênuo e de coração simples. Por que está me provocando? Eu só estava pedindo ajuda. Ele tem um senso de justiça aguçado. Foi o rapaz da estalagem quem comeu a torta da viúva, não eu. E uma ideia muito romantizada do que um verdadeiro cavaleiro deveria ser. Ele me disse para ser um bom cavaleiro, para proteger os fracos e os inocentes. Tenho a honra de ser um cavaleiro. Ele é esperto em questões cotidianas, compreende rapidamente a essência do que está acontecendo e sabe se adaptar, mas não é burro. Vocês podem ter notado que várias vezes me baseei em fatos históricos reais da Idade Média, no nível de educação, na lógica do sistema feudal, em como as pessoas realmente viviam naquela época. E aqui surge uma pergunta lógica. Quão apropriado é tudo isso em relação a um mundo de fantasia inventado? Com quanta precisão George Martin retrata a Era para nós? E temos o direito de comparar seriamente Westeros com a história real. Estamos acostumados a Game of Thrones, mostrando Westeros através dos olhos da nobreza, lordes, reis,
pessoas com dinheiro e poder. Em contraste, um cavaleiro dos 7 reinos é um olhar sobre Westeros de baixo, através dos olhos de pessoas comuns e ordinárias daquela época. E esse é o seu principal valor. Quase não há nada da pompa real habitual e da escala épica aqui, mas em vez disso, há uma enorme quantidade de detalhes do cotidiano. Tavernas barulhentas, torneios, pequenos lordes, mercadores, artistas ambulantes, ferreiros e camponeses. Um mundo que sempre esteve em algum lugar nos bastidores em Game of Thrones. O quanto tudo isso se assemelha de verdade à realidade da Idade Média? Vamos examinar alguns detalhes que me parecem especialmente reveladores. Vamos começar, por exemplo, com os cavalos. Você já se perguntou por que nosso Dunk tem 3 cavalos? Eram 2 deles, Dunk e Sor Arlan, mas 3 cavalos. Pareceria que um cavaleiro deveria ter um cavalo, então por que há 3 cavalos? A resposta é na verdade muito prática. Na Idade Média, um cavalo não era nada como um carro é para nós hoje. É um ser vivo. Ele poderia mancar, adoecer ou até morrer na estrada ou durante um torneio. Cavalos de guerra eram especialmente propensos a lesões. Eles carregavam o peso do cavaleiro e de sua armadura e, na maioria das vezes, se tornavam o primeiro alvo. É por isso que cavaleiros quase nunca confiavam em apenas um cavalo. 2 ou 3 cavalos era a norma para um cavaleiro viajante. O conjunto mínimo era um cavalo de guerra, um cavalo de montaria e um cavalo de carga. Isso não era um luxo, mas uma precaução básica. Dunk tem esse conjunto perfeitamente. Seu cavalo de guerra, Grom, é o mais valioso e o mais importante. O segundo cavalo é o chamado Palfrey, um cavalo confortável para viagens e longas jornadas, e o terceiro é um velho cavalo de carga que carrega a armadura, os pertences e todos os bens. Grosso modo, é o equivalente a um caminhão, e é o Palfrey que ele vende em Ashford. Aliás, essa decisão parece completamente irracional. Ele não vai conseguir muito pelo cavalo de carga, e ainda precisa de algo para carregar seus pertences, enquanto sem um cavalo de guerra, ele simplesmente deixaria de ser um cavaleiro. Um cavaleiro sem cavalos não é cavaleiro nenhum. É por isso que vender o belo Palfrey branco é o menor de todos os males possíveis. No início da série, vemos Dunk enterrando seu mentor, Sor Arlan. Você é um verdadeiro cavaleiro. Um pouco depois, notamos uma pequena ferida na mão de Arlan. À primeira vista parece nada, mas é bem possível que essa tenha sido a causa de sua morte. Aliás, no livro é ainda mais prosaico, Sor Arlan morre simplesmente por pegar um resfriado. E de fato, isso reflete com bastante precisão as realidades do mundo medieval. Da perspectiva da medicina moderna, isso pode soar quase absurdo. Quer dizer, qual é o problema, um resfriado ou um arranhão? Mas em um mundo sem antibióticos, sem compreensão da natureza das infecções, sem mesmo conhecimento básico de micróbios, qualquer coisinha poderia se tornar fatal. Naquela época, as pessoas morriam em grande número do que ignorantly chamavam de febre, doença no peito ou febre pulmonar. Por trás desses termos vagos estavam pneumonia, pleurisia, complicações após um resfriado e envenenamento do sangue. Gripe e pneumonia eram causas bastante comuns de morte. Sor Arlan provavelmente tem cerca de 60 anos, e para a Idade Média, isso já é considerado velhice. Ele está desgastado por décadas de peregrinação, e seu corpo está enfraquecido por uma dieta pobre. Ele não tem acesso a bons mestres, ou mesmo a condições normais para a recuperação. Vou me casar com ela, e vamos descansar na sombra. A medicina medieval é ervas, sangria, cirurgia primitiva e ignorância quase completa das causas das doenças. Em tais condições, morrer de um resfriado ou de uma ferida infectada era normal. Como as causas não eram compreendidas, tais mortes eram frequentemente explicadas como vontade de Deus. Era simplesmente a hora deles. É por isso que a morte de Sor Arlan é mostrada com absoluta precisão em um contexto histórico. Foi exatamente assim que muitos cavaleiros andarilhos e pessoas comuns morreram. Desde o início, Dunk lembra que Sor Arlan costumava bater nele com bastante frequência. Ele nunca me bateu sem motivo. E isso também reflete com muita precisão as realidades daquela época. E quem é você para falar? Punição corporal na Idade Média era a norma. Bater em uma criança não era considerado crueldade, mas sim um dever do adulto. Por diligência, numa moeda, por preguiça, um tapa na cabeça. Eu deveria bater em você. Você quer um tapa na cabeça? A lógica era realmente tão simples assim. Uma criança é matéria-prima que precisa ser endireitada, como uma tábua torta. Se você não a endireitar, ela vai crescer e se tornar uma pessoa ruim.
Punição física era vista como uma forma de cuidado, não de crueldade. E isso não era apenas em famílias camponesas. Crianças eram batidas em escolas de mosteiros, e nas cortes da nobreza também. É importante entender que a infância como uma etapa separada e protegida da vida é uma invenção bastante recente da humanidade. Na Idade Média, uma criança era considerada um adulto incompleto. Elas eram introduzidas cedo na vida adulta, no trabalho, no serviço e no treinamento em um ofício ou assuntos militares. E como eram consideradas quase adultas, os métodos de disciplina usados com elas eram os adultos, rigorosos e sem muito sentimentalismo. O próprio conceito de cavaleiro andarilho também corresponde bastante bem à realidade. Na era feudal, muitos cavaleiros na Europa realmente viviam assim. Eles tinham tantos filhos quantos Deus lhes dava. A terra quase sempre ia para o filho mais velho, enquanto os mais novos recebiam armas, às vezes um título, mas não os meios para ganhar a vida. Como resultado, centenas de descendentes nobres e soldados aposentados após cada guerra se transformavam em soldados da fortuna andarilhos. Como Duncan, eles buscavam serviço, esperando por novos conflitos ou torneios, onde pudessem ganhar um prêmio e vender troféus. Aqueles derrotados em um torneio perdem suas armas, armadura e cavalo para os vencedores e pagam um resgate. Torneios, aliás, eram frequentemente menos um desfile de cavaleiros brilhantes e mais um meio de sobrevivência. A afirmação de que um cavaleiro andarilho é o único verdadeiro cavaleiro também não está tão distante da verdade. Um cavaleiro andarilho é um verdadeiro cavaleiro. Ele não tem terra ou castelo, nem vassalos ou renda fixa. Tudo o que ele tem é sua espada, seu cavalo e um nome honrado que ele tenta não manchar. Perder sua reputação é um desastre para um homem assim. Ele não será contratado, não terá permissão para entrar em torneios, e os portões dos castelos permanecerão fechados para ele. É por isso que cavaleiros andarilhos frequentemente seguiam o código ainda mais rigorosamente do que os ricos. Eles simplesmente não tinham nada a perder, exceto seu bom nome. Martin também mostra com precisão quão instável era a posição de tais pessoas. Você investiu em armadura, um cavalo e viagens. Um duelo infeliz, e você perde todos os seus bens. Uma derrota, e eu nem conseguirei comprar de volta meu cavalo. Um inverno faminto pode levá-lo à beira do banditismo. Não é coincidência que muitos cavaleiros andarilhos se tornaram ladrões de estrada em tempos difíceis. Ou se voltam para o banditismo ou mendigam por esmolas. Outros, como Dunk, tornaram-se mercenários ou guarda-costas, ou se juntaram a companhias livres, sem querer voltar ao trabalho camponês. Ou se juntaram à guarda da cidade. Crônicas medievais registram muitos destinos semelhantes ao de Duncan. Cavaleiros que começaram sua jornada como andarilhos, às vezes terminavam como comandantes famosos. O exemplo mais famoso é William Marshall. Em sua juventude, ele era um cavaleiro andarilho quase sem raízes, ganhando a vida por décadas através de torneios e trabalho mercenário. Eventualmente, ele se tornou o regente da Inglaterra. Há muitas histórias semelhantes. Cavaleiros andarilhos eram uma parte importante da cultura militar da Idade Média, uma espécie de reserva de pessoal da época. No final, pode-se dizer que, apesar de Westeros ser um mundo fictício, a maior parte do que vemos em Um Cavaleiro dos Sete Reinos reflete com bastante precisão a realidade histórica real. A vida cotidiana, a hierarquia social, o status dos cavaleiros andarilhos, educação, violência e pobreza são retratados de forma bastante plausível. E isso não é surpreendente, considerando que George Martin não é apenas um escritor de fantasia. Ele recebeu formação em jornalismo e estava seriamente interessado em história durante a faculdade. História foi sua segunda formação principal, então ele tinha uma boa compreensão de como as sociedades do passado funcionavam, e ele transferiu com confiança tudo isso para seu mundo fictício. E, de muitas maneiras, Um Cavaleiro dos Sete Reinos é uma desconstrução dos mitos habituais sobre cavaleiros, não uma imagem de conto de fadas de um herói nobre, mas um tipo social real. Um cavaleiro para quem torneios são um meio de sobrevivência, a honra é seu único capital, e perder pode significar fome, pobreza ou até mesmo voltar-se para o banditismo. É por isso que a imagem de Dunk não parece uma fantasia romântica, mas é absolutamente crível. Se você gostou desta análise e quer mais sobre O Cavaleiro dos Sete Reinos, apoie o vídeo com um like e um comentário. E claro, inscreva-se no canal se ainda não o fez, para não perder os próximos episódios. E para assinantes do Boosty e Patreon, uma versão estendida deste vídeo está disponível com clipes completos da série e diferentes arranjos musicais. Uma assinatura no Boosty e Patreon permite que você assista a versões estendidas sem anúncios e apoia diretamente o lançamento de novos vídeos.